Olá, amados. Que a paz do Pai Celestial esteja com todos vocês. Trazendo aqui mais um áudio aqui para a gente analisar aqui nas Escrituras, a pedido de um amado que nos comentários pediu para falar sobre o que significa o Lago de Fogo. Ou seja, é algo muito simples, mas a gente precisa primeiro saber do Pai o que é que significa fogo nas Escrituras. A gente vai abrir aqui o livro aqui agora no profeta Jeremias para a gente ver o que é que o Pai fala, o que significa fogo. Vamos abrir aqui as Escrituras. Aqui a gente vai analisar aqui em Jeremias, capítulo 5, de verso 14. Aqui, ó. Por este motivo, assim declara o Yahweh: por que falastes esta palavra? Eis que farei de minhas palavras um fogo, aqui, ó, minhas palavras um fogo em tua boca, e desse povo lenha que o fogo devora. Então, as palavras do Pai é um fogo, ou seja, essa profecia aqui se cumpriu no Messias, porque na boca do Messias está o fogo, ou seja, o Messias falava o que era do Pai. A palavra do Messias ela tem tanto poder de purificar as pessoas e levar até a vida eterna, e como também tem poder também de destruir também, de queimar aqueles rebeldes. Entendeu? Ou seja, o fogo significa a palavra do Pai. Só que essa fábula que hoje tem no mundo aí, que as religiões criaram, e até mesmo as pessoas também que saíram das religiões também, eles inventam que o lago de fogo é aquela coisa que a pessoa vai ficar queimando vivo, o corpo físico dentro de um fogo físico. Isso aí, amado, isso aí é tudo, são fábulas, heresias, destruidoras que as religiões inventam para prender as pessoas no medo. Ou seja, o medo é uma arma poderosa que o sistema se utiliza para poder prender as pessoas. Ou seja, o medo faz a pessoa ficar oprimida. E nessa aí eles prendem as pessoas. Então, é muito simples, ou seja, o que é o lago de fogo? Ou seja, as pessoas não creem nos profetas do Pai e nem no Messias e são levados para o lago de fogo, que é as palavras humanas, ou seja, a palavra do Pai que é o fogo, ou seja, são levados para o lago de fogo, que são as palavras humanas, ou seja, são os acréscimos que ele faz nas escrituras, são aqueles versos que ele pega isolados e interpreta da forma que eles querem, do próprio coração, e nisso aí vai se transformando num lago de fogo, ou seja, as pessoas estão sendo queimadas, ou seja, por seguir falsos profetas, falsos mestres, caindo no lago de fogo, na palavra humana. Entendeu, amados? Ou seja, quer ver um grande lago de fogo que tem na Bíblia, que induz está destruindo a muitos, levando muitos à destruição, ou seja, eles pegaram, o pai já falou, não acrescentareis nem diminuireis da minha palavra, ou seja, o que é que eles pegaram? Eles pegaram, tiraram o nome do Pai das Escrituras, acrescentaram o termo Senhor, Adonai, Altíssimo, Criador, ou seja, sendo que o Pai já falou para não acrescentar e não diminuir. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, o que é que eles fizeram? Acrescentaram o nome de um ídolo, que é o Jesus, que é um ídolo criado pela igreja, pelos antigos sacerdotes com a igreja católica. Na época, depois que o Messias morreu e ressuscitou, e depois também que mataram os apóstolos e discípulos, ou seja, foi criado esse ídolo aí, colocaram esse nome, e esse ídolo aí entra na mente das pessoas, ou seja, é um grande lago de fogo que está na Bíblia, ou seja, o pai já falou que a palavra dele é o fogo, ou seja, o homem vem lá e acrescenta, ou seja, o homem ele cava a sua própria destruição espiritual, ou seja, estão caindo no lago de fogo, nas palavras humanas. Por isso que a Bíblia é um grande lago de fogo. Se as pessoas não crêem nos profetas, não crêem no Pai e nem no Messias, não tem jeito, vai cair no lago de fogo. É o lago de fogo ardente, ou seja, são heresias, dogmas, doutrinas, falsos profetas, falsos mestres. E o Pai permite tudo isso aí. Ou seja, é o grande lago de fogo, as pessoas estão sendo queimadas, ou seja, o Messias, os profetas já falaram, o Messias veio, repetiu, e as pessoas continuam indo atrás de falsos mestres, falsos profetas, atrás da palavra humana. Ou seja, e nessa palavra humana, como é os acréscimos que eles fizeram na Bíblia, isso aí está levando muita gente para o lago de fogo, ou seja, sendo destruído. Vamos ver aqui no Apocalipse aqui que vocês vão entender mais ou menos do lago de fogo. Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui para não ficar longo o vídeo. Aqui, ó. Lago de fogo. Vamos ver aqui. Vocês vão ver que vai bater certinho. Vamos ver aqui, vamos pesquisar aqui. Vamos lá no livro da Revelação do Apocalipse, aqui, ó. Aqui, ó. O diabo, ou seja, diabo, Satanás, serpente, opositor, é tudo a mesma coisa. São todos aqueles que se opõem ao Pai e ao Filho. É a mesma coisa.
Ou seja, os profetas e o Messias falam uma coisa, eles inventam outra coisa. Ou seja, está se opondo ao pai e ao filho aqui. Ó. Que as enganavam, ou seja, são esses falsos profetas, foi lançado no lago de fogo, ou seja, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta, ou seja, quem é que inventa essas heresias destruidoras? São os falsos profetas, ou seja, se cria-se um lago de fogo. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Por que são atormentados? Porque não conseguem encontrar a palavra pura do Pai. Ou seja, não conseguem encontrar a luz, que é o Messias genuíno, Emmanuel. Ou seja, ficam atormentados no lago de fogo, nas palavras humanas. É muito simples, ou seja, quem não ouve o pai e o filho vai cair no lago de fogo, ou seja, automaticamente. Você veja que a palavra do pai é uma espada que corta mesmo, ou seja, ou te manda para a vida eterna ou te joga no lago de fogo, ou seja, automaticamente. Depende da fé da pessoa. Ou você crê no pai e no filho e passa a guardar os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos, ou vai para o lago de fogo, não tem jeito. Os falsos profetas aí estão aí para isso. Aqui, ó. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo, ou seja, Hades, Sheol, sepultura, é tudo a mesma coisa, ou seja, significa morte espiritual, ou seja, quem é que mata espiritualmente hoje? São esses falsos profetas, através de suas religiões, seus dogmas, suas heresias. Aqui. Esta é a segunda morte, ou seja, o lago de fogo, que é a morte espiritual. As pessoas ficam preocupadas hoje com a morte física, ou seja, a morte física todos nós vamos passar. Seja, a gente não vai ficar aqui para a eternidade, ou seja, mas a segunda morte, que é espiritual, essa a gente pode ser salvo, ou seja, aquele que crê no Pai, crê no Filho, guarda seus mandamentos, pratica, se arrepende de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e passa a ser uma nova criatura, esse é livrado da segunda morte. Mas aqueles que ficam no lago de fogo, atrás dos falsos profetas, atrás de falsos deuses, de ídolos, esses aí vão ser destruídos, entendeu? Aqui, ó. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo aqui? Eu sei. Para você ser escrito no livro da vida, o que tem que acontecer? Você tem que crer no Pai, crer no Filho. Ou seja, seu nome passa a estar escrito no livro da vida. O que é o livro da vida? As palavras do Pai e as palavras do Filho, que nos levam à vida eterna. Entendeu, amados? É o que o Messias fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas o homem chega, faz o que? Ele vai atrás do falso profeta. Ou seja, lá é o caminho da destruição. Vai atrás de religiões, vai atrás de falsos profetas no YouTube, ficam na internet pesquisando coisas que vai te induzir ao erro, ou seja, não vai até a palavra do Pai, a palavra do Filho, buscar ali, ou seja, o Pai quer que as pessoas busquem Ele em particular, ou seja, quando você busca o Pai, o Filho em particular, é o fogo do Pai, a própria palavra dele pessoalmente, quando você está lendo, está te ensinando, é o fogo que está te purificando, as palavras do Pai, a palavra do Filho. Mas quando as pessoas deixam de buscar o Pai e o Filho, se purificar no fogo pleno que te leva à vida eterna, vão para o lago de fogo automaticamente, porque ficam ouvindo heresias. É simplesmente isso aí. As escrituras é uma coisa simples, quando você vai buscar o Pai e o Filho. Mas as pessoas, por estar tão condicionadas a ter um guia, guru espiritual terreno, que caem em heresias e não conseguem compreender as coisas mais simples que tem. Entendeu, amados? Espero que vocês tenham compreendido aí a respeito do lago de fogo, enxofre, é tudo a mesma coisa. Hades, Sheol, sepultura, significa tudo a mesma coisa. Ou seja, a morte espiritual significa a mesma coisa. Quem vai para o lago de fogo já tá, automaticamente já está morto espiritualmente. É um morto espiritual aos olhos do Pai. Espero que tenham compreendido. Um abraço a todos. Fiquem todos na paz do Pai Celestial, o Yahweh, e de seu Filho, profetizado de Isaías 7,14, Mateus 1, 22, 23. O Emanuel, o único, não existe outro.